Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui de Estatística. Essa já é a nossa terceira aula, certo? De Estatística ou Bioestatística também, né? E, pessoal, na aula passada a gente viu lá sobre séries estatísticas, certo? Que seria uma aplicação melhor dos dados levantados no nosso estudo. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, né? Se aprofundando mais ainda a um outro artifício para melhorar essa visualização de dados, que seriam as medidas descritivas, ok? Então, pessoal, quem fala com vocês é o professor Jess e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, as medidas de tendência central são um dos tipos de medidas descritivas e vão ser as quais a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então, pessoal, esse tipo de medida, certo? A de tendência central, são valores calculados com o objetivo de representar os dados de uma forma ainda mais condensada do que a de usando as tabelas, ou seja, as séries estatísticas. Ou seja, são artifícios matemáticos que vão buscar fornecer para a gente, certo? Dados ou informações que não foram possíveis de serem obtidas apenas nas séries estatísticas, pessoal. Então, existem três principais. A primeira delas, pessoal, é a média, e aí pode ser a média aritmética ou média ponderada, né? Tipo a aritmética simples ou a média aritmética ponderada. E aí, pessoal, ela pode ser dita como simplesmente a soma de todos os valores dividido pelo número de valores existentes. Já a moda, pessoal, ela pode ser dita simplesmente como o valor que tem a maior frequência de ocorrência, ou seja, aquele valor que aparece mais vezes que os demais. E por fim, a gente tem também a mediana. A mediana, pessoal, ela é dita como o valor no qual se obtém uma igualdade entre as quantidades de valores acima desse valor central, que a gente chama de mediana, e abaixo desse valor central, tá? Então, nós vamos passar por essas três tipos de medidas, certo? Com calma, explicando cada uma delas e dando aqui exemplos para vocês. Perdão, pessoal. Então, vamos começar pela média aritmética. Pessoal, vamos dividir sempre aqui os exemplos em dados não agrupados, dados agrupados por séries, certo? Por classes, perdão, né? Dados agrupados por classes e dados agrupados sem ser em classes. Então, a gente tem essas três possibilidades para cada um das três medidas de tendência central. Então, a gente vai passar por cada um deles. Então, vamos lá. Começando pelos dados não agrupados, na média aritmética, ela vai ser dada da forma mais simples possível, pessoal. É só conhecer a média dos dados não agrupados, certo? Em tabelas de frequência. Então, determina a média aritmética simples. Então, pessoal, a média aritmética simples será nada mais do que a soma dos valores dividida pelo número de observações. Ou seja, vou ligar aqui a nossa caneta. Nós temos a nossa média. A média, pessoal, a gente chama geralmente de x barra. E essa média, pessoal, vai ser dada pelo somatório, tá? Vou aqui um somatório de x, de i, perdão, na verdade, né? De i variando de 1 até n, de xi, certo, pessoal? Sobre n. Ou seja, vamos explicar aqui. Xi, pessoal, são todas as partes, certo? São todas as posições dos valores possíveis daquela variável. Ou seja, se eu tenho aqui 10 valores possíveis para a minha variável, eu vou ter x1, x2, x3, até chegar ao meu x10, por exemplo, que são as minhas possibilidades. Então, pessoal, o meu i, que é o índice aqui da minha variável, certo? Da minha posição da variável, vai variar de 1 até n. Tá? N é o número total, ou seja, eu vou somar todo mundo e vou dividir pela quantidade de observações que eu tenho. Então, essa é a equação que representa uma média aritmética. Então, pessoal, se a gente partir agora para dados agrupados, só que sem intervalos de classe. Tá? Então, como é que funciona? Vamos considerar aqui um exemplo para que fique bem observado essa situação. Então, nós temos aqui uma distribuição relativa, certo? A 34 famílias de 4 filhos, tá? E tomando como a nossa variável aqui o número de filhos do sexo masculino. Então, vai ser feito o cálculo da quantidade média de meninos por família. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos a nossa variável, que é o número de meninos, e ele pode ir de 0, ou seja, a família pode não ter nenhum filho do sexo masculino, e pode chegar até o valor 4, ou seja, dos 4 filhos daquela família, todos podem ser do sexo masculino. E aqui do lado, pessoal, a gente tem esses dados agrupados, ou seja, a gente tem a frequência de observações
daquele valor da variável. Ou seja, a variável, ao assumir o valor 0, ou seja, nenhum filho masculino, isso aconteceu 2 vezes. Então, a gente coloca aqui na nossa frequência 2. Da mesma forma, aconteceu 6 vezes para um filho. Então, a gente coloca aqui 6. E assim por diante. Então, percebam, ao final, quando a gente fizer aqui o somatório das frequências, pessoal, a gente vai ter aqui o valor total da amostra estudada no nosso estudo, certo? Ou seja, a gente tem 34 famílias, então, ao fazer o somatório aqui das frequências, a gente vai ter, ao final, 34, certo? Então, como as frequências elas são números indicadores da intensidade de cada valor da variável, ou seja, quantas vezes aquela variável apareceu, então elas vão funcionar como fatores de ponderação. Tá? Então, a gente vai calcular aqui uma média aritmética ponderada. Então, uma média aritmética ponderada, pessoal, ela é dada da seguinte forma. A gente tem o nosso x médio, ou seja, representando a nossa média. Então, ele vai ser dado pelo nosso somatório de i, novamente, variando de 1 até n, ou seja, a quantidade, certo, das possibilidades aqui da nossa variável. E vai ser feito pelo somatório de fi vezes xi, dividido, pessoal, isso aqui, certo? Pelo nosso somatório de i variando de 1 até n de fi. Ou seja, nós vamos pegar, certo? E multiplicar a frequência pelo valor da variável e vamos fazer esse somatório, certo? Sempre frequência vezes o valor da variável. A gente vai somar todo mundo. E abaixo, pessoal, a gente vai somar a frequência de todo mundo. Ou seja, se o somatório de frequências é igual à quantidade da nossa amostra, a gente pode simplesmente dizer que essa equação do x médio, tá? Da nossa média, vai ser dada pelo somatório, aqui em cima não vai mudar, certo? De 1 até n, de fi vezes xi, só que aqui embaixo, pessoal, a gente simplesmente pode colocar n, ou seja, o número total da nossa amostra. Então, a gente tem aqui o número de meninos e a frequência. Então, como é que a gente pode calcular essa média ponderada? Essa média ponderada, pessoal, ela vai ser sempre o valor da variável vezes o valor da sua frequência e a gente divide no final pelo número total. Então, vamos lá. 0 vezes 2 mais 1 vezes 6 mais 2 vezes 10 mais 3 vezes 12 mais 4 vezes 4. Divide todo mundo, pessoal, pelo valor total. O valor total é 34. Então, é só dividir. Então, a gente tem aqui o nosso x médio no valor de... Deixa eu só calcular rapidinho aqui, desculpa. 6 mais 36 mais 16 dividido por 34. A gente tem aqui, pessoal, aproximadamente, tá? 2,3 meninos por família. Bom, então essa é simplesmente a nossa média ponderada quando os dados eles estão agrupados, mas sem intervalos de classe. Se a gente tiver os intervalos de classe, pessoal, então ele vai funcionar um pouquinho diferente. Nesse caso, a gente vai convencionar que todos os valores incluídos dentro de um determinado intervalo de classe vão coincidir com o seu ponto médio. Tá? E então a gente determina a nossa média aritmética ponderada. Como é que funciona então? Vamos para o nosso exemplo. Vamos calcular a estatura média de bebês de acordo com a nossa tabela. Então, pessoal, foram feitas aqui, certo, as medições da quantidade de bebês. Então, ao todo, nós temos aqui, é só fazer o somatório da frequência. 4 com 9, 13, 13 com 11, 24, 24 com 8, 32, 32 com 5, 37 com 3, 40. Então, a gente teve aqui 40 bebês estudados, ok? Então, se um bebê ele possuía uma altura que ficava entre 50 e 54 centímetros, ele foi adicionado dentro dessa classe. Assim como ele tinha também entre 54 e 58, ele foi adicionado dentro dessa nossa segunda classe. Então, pessoal, a gente vai separar aqui por classe, certo? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes ao total, ok? E como a gente não tem como saber exatamente qual é a estatura de cada um, certo, dos bebês, a gente só sabe que 4 bebês, por exemplo, possuem uma estatura entre 50 e 54 centímetros, a nossa média ponderada, ela precisa utilizar algum valor que possa representar aquela classe. E esse valor que a gente utiliza, pessoal, é o ponto médio dessa classe, ou seja,
para esse nosso primeiro caso, entre 50 e 54, nós temos 52. Então, para os próximos, pessoal, é a mesma coisa. Então, percebam, como a gente tem uma amplitude de classe, ou seja, o valor extremo da esquerda até o valor extremo da direita, no valor aqui de 4, certo? De 50 a 54, nós temos 4 unidades. Então, como a amplitude de classe é 4, para a gente descobrir os outros pontos médios, é só ir somando 4 a todo mundo. Ó, 56, 60, 64, 68, 72, tá? E aí a gente tem os pontos médios para todas as classes. Aqui, pessoal, para facilitar, a gente já fez aqui uma coluna de frequência vezes ponto médio. Então é só multiplicar aqui todo mundo. 4 vezes 52. Aqui a gente tem 208. Aqui 9 vezes 56. Aqui a gente tem 504. 11 vezes 60. Temos aqui 660. 8 vezes 64, nós vamos ter 512. 5 vezes 68, nós vamos ter 340. E, por fim, 3 vezes 72, vamos ter aqui 216. Então, percebam, a gente pode fazer aqui o somatório de todo mundo, porque como é que é dado a nossa média ponderada, pessoal? É dada pelo somatório de FI vezes XI. E a gente divide aqui todo mundo por N, certo? Então, quem é o somatório de XI vezes FI, pessoal? É só somar todo mundo aqui, certo? Então, se a gente somar todo mundo, nós vamos ter aqui 208, mais 504, mais 660, mais 512, 340, 216. Então, a gente tem aqui, pessoal, ao final, 2.440. Então, a nossa média ponderada vai ser de 2.440 dividido por N. N é 40, pessoal. A nossa média ponderada vai ser de 61. Tá? 61 centímetros. Bem legal, né, pessoal? Bem fácil de entender. Então, partindo para a moda, ela é simplesmente, pessoal, o valor de maior frequência, certo? E a gente representa ela pelo símbolo MO. Então, um exemplo bem simples. A gente tem o salário dos empregados de uma fábrica, tá? E o salário modal é aquele salário mais comum, ou seja, o salário recebido pelo maior número de empregados dessa fábrica. Então, se eu tiver 15 empregados recebendo R$1.000 e eu tiver os outros empregados recebendo outros valores, certo? 2 empregados recebendo 2.000, um empregado recebendo 3.000, 3 empregados recebendo R$1.200, ok? Então, o valor que aparece mais vezes, que é R$1.000, vai ser o salário modal, ou seja, vai ser a moda dessa série estatística. Então, o conceito de moda é o mais simples de todos, certo? Então, para dados não agrupados, pessoal, é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma série 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Então, a série, né, dessa série aqui, a nossa moda é 10. Então, não tem dificuldade, tá? A moda é 10. Então, há alguns casos particulares, por exemplo, que não existe um valor modal, ou seja, não aparece nenhum valor com mais frequência do que outros. Então, na série 3, 5, 8, 10, 12, não apresenta moda. A gente chama aqui de série amodal. Da mesma forma, quando a gente tem um outro caso, né, onde a gente pode ter mais de um valor com uma concentração grande, certo? A gente pode dizer que a série ela tem 2 ou mais valores modais. Exemplo, pessoal. Nossa série nós temos aqui 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Então, essa série apresenta duas modas, o valor 4 e o valor 7. Então, a série é dita como bimodal, ok? Um outro caso, pessoal, é quando os dados estão agrupados, mas sem intervalos de classe. Aqui fica mais fácil ainda, certo? Quando os dados estão agrupados, a gente consegue determinar somente pela frequência. Então, vejamos aqui, ó, qual a temperatura mais comum medida no mês abaixo. Então, a gente tem 4 possibilidades, tem 0, 1, 2 e 3 graus. Então, se você vir aqui na frequência, ó, de cara, você tem aqui, ó, 2 graus aparecendo 12 vezes. Ou seja, 2 graus vai ser a temperatura modal dessa série estatística. Muito simples, pessoal. Já quando os dados eles estão agrupados, mas com intervalos de classe, aqui a gente tem um procedimento um pouquinho diferente. Ou seja, a classe que apresenta a maior frequência, certo? Ela vai ser denominada de classe modal.
Então, pela definição, a gente vai poder afirmar que a moda, nesse caso, vai ser o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. E como a gente já viu, pessoal, no exemplo lá para as médias, né? Para a média, então nós vamos ter aqui o nosso ponto médio sendo representativo. Então, o ponto médio da classe vai ser dito como valor modal. E esse valor modal, pessoal, a gente chama de moda bruta. Por quê? Porque a gente não consegue descrever exatamente quais são os valores das variáveis dentro daquela classe. A gente consegue dizer que os valores estão contidos por aquele intervalo, certo? Então vejamos, nosso exemplo aqui de estatura dos bebês da mesma forma, tá? A gente vai ter aqui, ó, a frequência que aparece mais vezes, 11, tá? Aparece mais vezes, é 11. Então, a nossa classe modal, pessoal, vai ser a primeira, né? Segunda, então vai ser aqui a nossa terceira. A nossa classe modal, pessoal, a nossa classe modal é a terceira classe, tá? E ela vai de 58 a 62. Então, a nossa moda bruta, pessoal, é só pegar o ponto médio da nossa classe modal, ou seja, a nossa moda bruta é 60, tá? Bem simples, né, pessoal? Bem simples mesmo. Então, vamos falar agora de mediana, tá? Que é um pouco mais complicado de se entender quando os dados, por exemplo, estão agrupados dentro do intervalo de classe, tá? Então, vamos para a nossa última medida de tendência central. Então, pessoal, ela é dita como o valor no qual se obtém uma igualdade entre os valores acima e os valores abaixo deste valor central. Ou seja, a gente vai representar aqui por ME. Então, existe um passo a passo bem simples para a gente calcular a mediana. Então, primeiro a gente vai ordenar os dados em ordem crescente de valores. Percebam, nem sempre os dados vão estar dispostos naquela série estatística em ordem crescente. Então, a primeira coisa a se fazer é ordenar, tá, em uma forma crescente. Depois a gente vai fazer uma verificação. O número de valores, ele é par ou é ímpar? Por que isso é importante, pessoal? Porque existem duas possibilidades diferentes de encontrar a mediana. Se for par, a gente encontra de uma forma. Se for ímpar, é de outra forma. É aí que entra o nosso terceiro passo. Se n for ímpar, pessoal, a medida será dada pelo valor central. Ou seja, se eu tiver aqui 5 valores, a minha mediana é o terceiro valor. Já caso o nosso n for par, tá? Então vai ser dado aqui pela média dos dois valores centrais. Ou seja, se nós temos 6 valores, vai ser dado pela média do terceiro e do quarto valor. Então vamos fazer exemplos para ficar bem claro, tá? Nós temos aqui dois exemplos. No exemplo 1, pessoal, é a quantidade em 1000 dúzias, certo, de uma produção. E no exemplo 2, é os semestres com suas quantidades de alunos matriculados. Então vamos lá. Aqui, a primeira coisa a se fazer é ordenar os dados de forma crescente. Então nós vamos ter aqui, primeiro, nós vamos ter 66.092. Segundo, nós vamos ter aqui 118.468. No terceiro, nós vamos ter aqui 356.810. No quarto, nós vamos ter 485.098. E o nosso quinto dado, pessoal, em ordem crescente, 937.463. Ou seja, o segundo passo é descobrir a série é ímpar ou é par. Tem 5 valores, então a nossa série, pessoal, é ímpar. Se a nossa série é ímpar, a gente pega o valor do meio, certo? O valor do meio é o terceiro valor, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa mediana. A mediana dessa série é 356.810. No segundo exemplo, da mesma forma, vamos ordenar aqui, pessoal. O primeiro é 27, o segundo é 31, perdão, pessoal. O terceiro, 32. O quarto, 34, né, pessoal? Isso, 4. O quinto, 37. E o sexto, 41. Então, pessoal, a nossa série ela é do tipo par. Tá? A gente tem aqui 6 valores. Então, a gente precisa pegar os dois valores do meio, pessoal. A gente precisa ter uma mesma quantidade para cima e para baixo. Então, é bem aqui, pessoal.
Percebam, se a gente tirar o valor daqui, a gente vai ter uma igualdade dos valores acima, temos dois valores para cima, e abaixo, ou seja, temos dois valores abaixo. Então, para eu encontrar esse valor, pessoal, eu preciso fazer uma média, certo? Entre 32 e 34. Então, a nossa mediana, nosso ME vai ser 32 mais 34, tá? Dividido por 2. A nossa mediana, nesse caso, vai ser 33, pessoal. Bem simples, né? Bom, existem algumas propriedades da mediana. Por exemplo, quando o número de elementos da série estatística ela for ímpar, vai haver sempre aí uma coincidência do valor da mediana com o valor de um dos elementos da série. Tá? Isso é bem óbvio, porque você vai pegar um valor da série em si. Já quando a série for par, pessoal, algumas vezes não vai ter essa coincidência. Por quê? Você vai pegar uma média entre dois valores existentes, certo? Então, pode muito bem aquele valor, certo? Quando você retirar a média, coincidir com um dos valores da série estatística, mas também pode ser que não coincida, certo? No exemplo que a gente acabou de ver aqui, o valor encontrado foi 33. 33 não existia na nossa série estatística, então pode haver essa coincidência, como também pode não haver. Outra coisa também, pessoal, é que em uma série estatística, a mediana, a média e a moda que a gente viu até aqui não têm necessariamente o mesmo valor. Eles podem assumir valores diferentes para uma mesma série estatística, certo? Por fim, ainda temos que a mediana ela depende da posição e não dos valores dos elementos na série ordenada, pessoal. Então, essa é uma da diferença marcante, certo? Entre mediana e média, ou seja, a média se deixa influenciar demais pelos seus valores extremos. Então, vejamos. Na série aqui, pessoal, 5, 7, 10, 13 e 15, se somarmos todos os valores e dividir por 5, a média vai ser 10. E a mediana, que para os dados ordenados em forma crescente é o valor do meio aqui, já que a série é ímpar, também é 10, certo? Média e mediana coincidiram. Só que, se a gente pegar essa mesma série e trocar o último valor de 15 para 65, a mediana não altera, a mediana continua 10, porque ela continua aqui com o valor do meio. Mas a média, pessoal, ela é a soma de todos dividido pelo número, certo? Pelo número total. Então, aqui a média mudou de 10 para 20. Então, essa é uma grande diferença, pessoal, entre mediana e média. Mediana não se altera pelos valores extremos, já a média se altera e muito, certo? Com esses valores extremos. Nós temos agora, por fim, pessoal, que estudar a mediana com duas possibilidades, sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Então, para sem intervalo de classe, é suficiente identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. Ok? Então, a mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. Então, vamos lá aqui ver um exemplo para isso ficar bem claro, ok? Opa, ia passando aqui. Então, pessoal, vejamos. A nossa série ela é ímpar, certo? Porque ela tem 35 valores. Então, para a gente encontrar o valor do meio que a gente precisa buscar, certo? A posição daquele valor, tem uma forma bem simples de você fazer. Então, basta você pegar o número total, somar 1 e dividir por 2. Então, quando você faz isso, 35 mais 1, 36 dividido por 2, vai ser o nosso 18º termo. Claro, isso é uma forma bem simples de você encontrar o valor do meio para valores maiores, ok? Se a gente precisa do 18º termo, pessoal, a gente precisa encontrar onde é que esse 18º termo se encontra, certo? Onde é que ele está. Então, vamos lá. Você vai fazer uma frequência, certo? Você tem aqui a nossa frequência, tipo, para o valor 0, você teve ele 2 vezes, para o valor 1, você teve ele 6 vezes, e assim por diante. E você vai utilizar de uma próxima coluna para te auxiliar a encontrar esse valor da mediana. Então, você vai fazer uma frequência acumulada, ou seja, a próxima linha é sempre a linha anterior da frequência somada à seguinte. Então, aqui na frequência acumulada você vai ter somente o 2, porque você só tem uma linha, mas na próxima linha você já soma as outras frequências, ou seja, 2 mais 6, 8. Então, 8 mais 9, 17. 17 mais 13, 30. 30 mais 5, 35. Ou seja, pessoal, ao final, a frequência acumulada tem que dar igual ao número total da amostra, ou seja, tem que ser 35 igual a 35 nesse nosso caso aqui. Então, percebam, a variável 0, tá? A variável, quando assume o valor 0, ela só tem duas posições, a posição 1 e a posição 2. Já a variável, quando assume o valor 1, ela tem da posição 3 até a posição 8, pessoal. Então,
Quando ela assume o valor 2, ela tem da posição 9 até a posição 17. Só que eu quero o 18º termo, pessoal. Onde é que o 18º termo está? Tá aqui, ó. Ele vai de 18 até 30, tá certo? Então, se ele está nessa frequência acumulada aqui, quer dizer que a minha mediana desse valor, pessoal, é 3. Tá bom? A minha mediana vai ser igual a 3. Ok? Por fim, pessoal, a gente tem a nossa última possibilidade. Dados agrupados para a mediana, mas com intervalos de classe. Então, aqui é um pouquinho mais difícil. Nesse caso, a gente precisa fazer um cálculo mais elaborado. Primeiro, vamos determinar se a frequência... Vamos determinar, sim, as frequências acumuladas, certo? Vamos fazer todas as somas que nem a gente fez para o nosso exemplo anterior. Soma todas as frequências acumuladas. Depois, pessoal, a gente vai calcular o somatório das frequências e divide esse valor pela metade. Tá? A gente não precisa fazer o mesmo procedimento que a gente fez antes, é só somar todo mundo e dividir pela metade, ok? Então, por fim, a gente vai identificar se a classe mediana, que é a qual corresponde à frequência imediatamente superior ao valor encontrado no passo 2, a gente vai identificar ela, tá? E, ao final, a gente vai empregar a seguinte equação, ok? Essa equação, pessoal, é para a gente descobrir a nossa mediana. Então, existem alguns valores. O L asterisco, pessoal, ele vai ser o valor extremo, certo? Inferior da nossa classe mediana. Tá? A gente vai fazer um exemplo para que isso fique mais claro. E aqui a gente tem o somatório das nossas frequências dividido por 2. Ok? Menos o F anterior, pessoal. O F aqui que representa a frequência. E o anterior está dizendo aqui que é a frequência da classe anterior à classe mediana no qual a gente está estudando. E aqui embaixo, pessoal, o F asterisco é justamente a frequência dessa classe mediana. Ok? E por fim, pessoal, o H nada mais é do que a amplitude das classes. Então vamos lá. Vamos para o nosso exemplo. Nós temos aqui a estatura de 40 alunos de uma faculdade A no ano de 2007, ok? Então a gente tem aqui as suas estaturas, indo de 150 a 154, 154 a 158, ou seja, de cara a gente já tem aqui... desculpa. Acabei passando sem querer aqui, desculpa, pessoal. Mas a gente tem aqui de cara que a nossa amplitude, né, que a gente viu aqui na nossa equação, que é H asterisco, é de 4, certo? Ou seja, vai de 150 a 154. Então, o nosso H asterisco é 4. Vamos só identificar todo mundo, tá bom? E aí, vamos identificar aqui a nossa frequência acumulada. Então, nossa frequência acumulada, pessoal, é 4. 4 com 9, 13. Aqui é 13. 13 com 11, 24. 24 com 8, pessoal, 32. 32 com 5, 37. 37 com 3, 40. Então, esse número aqui, pessoal, bateu com o número total. Então, ok. E aí a gente precisa encontrar o somatório, certo? Da posição da nossa mediana. Então, a gente vai fazer aqui o somatório das frequências. E vai dividir por 2. Ok? O somatório das nossas frequências, pessoal, é 40. Então, a gente vai fazer 40 dividido por 2. Aqui a gente tem 20. Ok? Então, pessoal, a nossa classe mediana é aquela que contém o 20º termo, certo? O termo de número 20. Então, onde é que está? A primeira classe vai só até o quarto. A segunda classe vai até o 13º termo. A terceira classe, pessoal, ela vai até o 24º termo, ou seja, ela vai do 14º até o 24º. Então, é aqui, certo? Essa aqui, ó, é a nossa classe mediana. Ok? Essa é a nossa classe mediana. Então, quais são os outros valores que a gente precisa encontrar aqui na nossa equação? A gente precisa do limite inferior dessa classe. O limite inferior dessa classe, pessoal, que é o nosso L asterisco, ele é igual a 158. Nosso L asterisco é 158. A gente precisa da frequência asterisco, que é a frequência da classe mediana. A frequência dessa classe, pessoal, é 11. E a gente precisa também da frequência da classe anterior. Qual é a classe anterior à nossa classe mediana? É essa segunda classe aqui. Qual é a frequência dela? 9. Então, 9.
Então, basta a gente aplicar agora a nossa equação, pessoal. A gente tem aqui ME igual a L asterisco, né? ME igual a L asterisco. Mais aqui, Vamos lá, pessoal. Isso de ver. Não consegui decorar, não. Mais somatório da frequência dividido por 2 menos somatório das frequências dividido por 2 menos frequência anterior. É isso? Se eu não me engano, é vezes amplitude dividido pela frequência da classe mediana, não é isso? É isso mesmo, pessoal. Pronto. É isso mesmo. Vamos lá. Desculpa aí pela confusão. Mas vamos lá. Então é só substituir. Então a mediana, pessoal, ela nada mais é do que L asterisco. L asterisco é 158. Desculpa. Mais. Somatório de F dividido por 2. Né? 20. Mais 20. Menos a frequência da classe anterior, pessoal. 9. 20 menos 9. Fechou aqui. Vezes a amplitude, que é de 4. Dividido. Opa. Não começa daqui não, né? Já ia me confundir aqui. Vamos lá. O dividido é só aqui, pessoal. Dividido pela frequência da classe mediana, que é 11. Ok? Então, pessoal, a nossa mediana vai ser igual a... Só fazer bem rapidinho aqui. 20 menos 9, 11 vezes 4. 44 dividido por 11, certo? Então, desse valor aqui, é só tirar a ANS. Então, deixa eu só refazer aqui, que é para não ter perigo de ter errado. 20 menos 9 vezes 4 dividido por 11. 58 menos o valor, 154, pessoal. Então, a nossa mediana, para esse caso aqui, seria de 154 centímetros, certo? Bom, pessoal, nossa aula de hoje que eu queria passar para vocês era isso mesmo. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido entender. Qualquer coisa é só falar aí, certo? Estamos disponíveis. E é isso. Forte abraço. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!